Senhor, meus irmãos da classe Abraão, da nossa querida e preciosa EBD. Amém? Nós estamos aqui numa situação diferente, uma situação difícil, ou simplesmente porque nós estamos acostumados, né? A estar fazendo uma aula online, mas é uma experiência, irmãos. Estamos começando hoje. Cada classe daquelas que você conhece da nossa EBD vai estar criando um grupo do WhatsApp e vai estar compartilhando estudos durante esse período de pandemia que estamos separados. E cada classe também vai estar tendo o seu professor ministrando uma aula assim virtual, vamos dizer assim, né? Então eu espero que todos colaborem com a nossa EBD, participando e colaborem com a sua instrução, ouvindo, estudando. As revistas desse trimestre já estão na igreja, amém? A revista desse trimestre é sobre Salmos, o livro de Salmos, da editora Betel. Vocês podem estar procurando a igreja com a irmã Tamara, amém? Pode estar adquirindo a revista. O custo dela ainda sai R$20. Se você não tiver o dinheiro agora, tiver com dificuldade, não tem problema, amém? Já a superintendência da EBD, o Sérgio falou, vai lá, retira a revista, marca o seu nome e vai estudar, amém? Assim fica melhor para você estar acompanhando a aula, para você também não ficar olhando só para mim, pode ser cansativo, pode ser não ser muito legal. Então você tendo a revista, a sua Bíblia ao lado, você pode estar vendo o que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando também, acompanhando na revista da EBD, amém? Então a nossa lição de hoje é a de número 3 da nossa revista, amém? O Senhor Supremo Pastor. Já é a terceira lição. E espero que a gente consiga estar ministrando aulas assim comigo aqui nessa classe, com o pastor Jurandir na próxima aula, e que tudo vá bem. Algumas diferenças, algumas dificuldades, alguma coisa errada, os superintendentes da IBD, os dois Sérgios, né, mais o pastor Oséias, vão estar examinando as aulas, vão estar corrigindo, vão estar dando dicas para estarmos melhorando a nossa forma de se relacionar assim pela internet. Amém? Então, Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Essa lição eu tomo como base o Salmo de número 23 da nossa Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou estar lendo o Salmo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Esse é o Salmo de número 23 e a nossa revista traz comentários importantes. Vamos estar passando aqui de uma forma resumida. Nós temos pouco tempo aqui para estar usando esse recurso, mas o Salmo começa assim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o que esse salmo tem a ver com a nossa vida, o que esse salmo pode melhorar, o que esse salmo pode modificar a nossa vida, o que esse salmo pode nos ajudar. A primeira parte é a gente entender que o Senhor é o meu pastor, o Senhor que fala no salmo é o nosso supremo bom pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda parte que ele fala aqui no meio do versículo, primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. Então, quando ele diz é o meu, é a minha condição. Não podemos viver sabendo que o Senhor é pastor de alguém, o Senhor é pastor dos pastores das igrejas, o Senhor é o pastor dos crentes, o Senhor é o pastor dos cristãos. O que faz diferença na minha vida é a minha condição com este pastor. Se eu considero Jesus Cristo como pastor, e se eu considero ele como o meu pastor. Se eu me coloco nessa condição, eu posso dizer que o pastor, Senhor Jesus Cristo, age como pastor e eu, na minha condição, sou ovelha sua.
Somente dessa forma a gente pode tomar posse das promessas dessa palavra. Somente dessa forma, com essa condição, nós podemos ler agora o Salmo de uma forma diferente. Sabendo que esse Salmo foi escrito para mim, escrito para você, que somos ovelha sua, que somos ovelha desse supremo pastor. Amém? A primeira parte da nossa lição, a parte 1 da nossa revista, ela traz assim: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. E isso é vital sabermos e vivermos com este pensamento, não de sermos uma ovelha que está presa num aprisco, que recebe as ordens de um pastor, que recebe as instruções de um pastor, que deve obedecer simplesmente a um pastor, mas ao contrário, uma ovelha que vive com outras ovelhas e que tem uma relação íntima com o pastor que está no meio delas. É viver lado a lado, é viver em comunhão, é viver em relacionamento, é viver em intimidade com este pastor para conhecê-lo. Nós aprendemos que na natureza o pastor, cuidando das suas ovelhas, as ovelhas conhecem o pastor pelo cheiro, conhecem o pastor pela voz, conhecem pelo pastor pelo jeito dele agir, do jeito dele usar um cajado para dirigir as ovelhas, conhece o pastor pelo jeito que ele defende as ovelhas com sua vara, de animais, de ladrões. Então isso se aprende convivendo, isso se aprende estando junto. E aí a lição na parte 1.1 fala de uma das ações do pastor, é descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos, né? Deitar significa repousar, descansar. Davi tinha plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Então vamos pegar novamente o exemplo da ovelha, né? De um rebanho de ovelhas. Será que vai vir lobo? Será que vai vir algum animal? Será que vai vir um temporal? Será que tem uma ribanceira? Será que o pasto vai estar bom, não vai estar? Será que vai acontecer amanhã? Davi, neste salmo, ele pensa no pastor, na atividade do pastor que ele conhecia muito bem e sabia que as ovelhas que estavam ao seu cuidado poderiam descansar, poderiam estar em paz, confiando neste pastor. A parte 1:2 diz assim: refrigério para a alma atribulada, é outra ação do pastor. O salmista declara que o supremo pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Na alma estão as emoções, estão os pensamentos. Nós, por exemplo, agora estamos vivendo momentos de angústia, momentos de dificuldade pela situação que o mundo passa, pela situação que o Brasil passa com essa pandemia que estamos vivendo. Eu não quero muito falar disso, porque já tem gente demais falando em pandemia, em coronavírus, mas eu quero falar de Jesus Cristo usando esse exemplo. Algo que nos traz preocupação, algo que nos traz ansiedade, e a nossa alma fica cansada, a nossa alma fica ansiosa, e o Senhor é aquele que traz restauração para a alma aflita, é aquele que traz refrigério para essa alma. Outra coisa diz na nossa revista que os externos, os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos, nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Quando as coisas começam a afetar a nossa mente, nós corremos o risco de sermos afastados de Deus, afastados dos propósitos de Deus. Outra coisa, quantos laços familiares e amizades foram corrompidos ou rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Uma alma atribulada, uma alma preocupada, uma alma ansiosa, uma alma nervosa, uma alma cheia de tantos problemas, uma alma cansada, uma alma oprimida, ela toma ações, essa pessoa toma ações e nós vemos assim um fracasso no relacionamento com Deus. E nós vemos muitas vezes também um fracasso na família, na amizade. Eu vi esses dias na TV, infelizmente por esses dias de confinamento, de pessoas mais junto, aumentou o feminicídio, aumentou os divórcios, porque pessoas conviviam com uma situação de
de falta de amor, de falta de fraternidade, de falta de compreensão, de coisas que não foram trabalhadas durante a vida pela palavra do Senhor, que nos dá o escape, nos dá o ensinamento, nos dá o tratamento desses problemas, e agora quando se juntam em casa, enfrentam esses problemas de uma forma mais ativa, mais efetiva. Então não pare, não deixe, aproveite o momento agora, conserte. Converse com Deus, converse com família, converse com filhos, converse com esposa. Aproveite a situação para rever o que realmente faz diferença no relacionamento. É tempo de melhorar, é tempo de consertar. Amém? O mundo vai ser consertado, as pessoas estão descobrindo remédios, vacinas, tomando providências, mas e nós? O que estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa alma? Buscamos sim no pastor, no nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, o refrigério para a nossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, cansados e oprimidos. Então o Senhor chama para vir a Ele, o Senhor chama o bom pastor para vem que eu cuido, vem que eu tomo conta, vem que eu tenha saída, vem que eu tenha palavra de vida. Eu tenho aqui uma anotação de Spurgeon, que diz assim: Ele refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original. Como deve ser a nossa alma? Talvez ela foi estragada pelas situações, está sendo atrapalhada, está sendo confundida. Então ele diz assim: o Senhor restaura a alma à sua pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo pecado. E aí ele diz: que bem haveria em pastos verdes para uma alma escura? Porque adianta a gente olhar, ou alguém olhar e dizer: o Senhor é meu bom pastor, faz-me por verdes pastos, colocar a Bíblia aberta, se o coração está cheio de pecado, se o mundo para ele está escuro. Nós temos que aprender isso, irmãos. Eu creio que vocês estão vivendo essa limpeza espiritual, já se libertar da escuridão, mas quantos que nós conhecemos, principalmente agora, em situações de calamidade, que estão com a alma escura? Então, pastos verdes para uma alma clara, para uma alma que tem luz. Aí diz o Salmo de Spurgeon comentando: e ele a refrigera, restaurando-a ao seu temperamento natural, em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espírito turbulento? O que adianta uma situação de paz, um local de paz, para uma pessoa que está atribulada? Já viram pessoas se tentarem uma férias, com uma viagem, com uma festa, com uma bebida, com uma droga, resolver os seus problemas de ansiedade, de desconforto da alma, de tribulação da alma, e piorar a sua situação? Então, o Senhor fala que bem faz um remendo novo numa calça, num tecido velho. Como é que você pode colocar o vinho novo num odre velho? Então, vamos nos preparar para receber o vinho novo do Senhor, para receber a cura do Senhor, para receber o tratamento do Senhor, para receber o lugar de calma, para receber os verdes pastos que o Senhor prepara para nós. Amém? Seja ovelha do Senhor, e assim nós vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Nós vamos para a parte 2 da nossa revista, a necessidade das ovelhas. Então falamos aqui do pastor e suas ações, as necessidades da ovelha. O presente salmo não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. A primeira, necessidade de proteção. Nesse sentido, ele afirma: sua vara e o teu cajado me consolam. Amém? A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. Eu consigo, eu me conserto, eu me melhoro, eu posso conquistar, sim. Mas o cristão, eu e você, nós sabemos que isso vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Tudo que temos vem do Senhor. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Tem muita pregação de autoajuda, tem muitas seitas que pregam isso. Com certeza nós podemos nos melhorar em muitos aspectos, né? Na área profissional você pode estudar, você pode buscar um treinamento. Na área espiritual mesmo você tem que buscar, precisa buscar a palavra do Senhor. Não, ninguém vai ficar lendo a Bíblia para você, você vai buscar.
você tem um problema de relacionamento com a sua família, com a sua esposa, você tem que ir lá, você tem que buscar consertar isso com a ajuda do Senhor. Nós sabemos que vamos enfrentar situações neste mundo que fogem ao nosso controle, fogem à nossa capacidade. E aí o Senhor entra com providência. E é gostoso sentirmos quando nós estamos no serviço, no trabalho, quando nós estamos na casa, na rua, em algum lugar, em alguma atividade, comprometido com alguma coisa, e nós começamos a trabalhar, nós começamos a desenvolver isso, e em certo momento nós percebemos que por mais que nós treinamos, né, por mais que nós estudamos, por mais que nós nos preparamos, é gostoso você ver, você tem uma dificuldade, você fala assim, eu sei fazer isso aqui porque eu estudei isso. Você vê o resultado do seu empenho, do seu trabalho, da sua preparação, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Nós fazemos a nossa parte, mas chega um momento que a situação complica, foge à nossa capacidade, por mais que nos preparamos, e aí nós temos o auxílio do bom pastor, nós temos o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do poder do teu Espírito Santo em nós, Ele nos capacita, Ele completa aquilo que nos faltou, e aí a alegria que nós sentimos é muito maior do que aquela preparação que tínhamos. Eu fiz, até aqui eu me preparei, eu consegui fazer porque eu me preparei. Isso eu não tinha conseguido por mim. Que gostoso ver a mão do Senhor agindo em nosso favor. Amém? Isso é possível e isso precisa ser experimentado. Isso precisa ser vivido para que tenhamos um relacionamento mais íntimo com o nosso pastor, com o nosso ajudador. Amém? Então, necessidade de proteção. Também necessidade de direção. A direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Essa nossa necessidade de direção o Senhor dá. O Senhor dá. Necessidade de provisão. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados pela sua palavra. Estamos necessitados de provisão, tanto material, mas principalmente espiritual, intelectual, para passarmos situações. E de onde vem a palavra? Será que este que está falando está certo? Será que este que está falando está certo? Aí você tem um pastor lá, você tem um filósofo lá, você tem um antropólogo lá, você tem um político lá, você tem um repórter lá. Quanta informação, quanta palavra. Tem uma outra seita lá, tem um outro que acha tal coisa lá. Como fica a nossa alma, que precisa do pão da vida? Vai ficar atribulada, vai ficar ansiosa, vai ficar deprimida. Então, a necessidade de provisão que a nossa alma tem é de informação, e essa informação tem que vir de onde? Da palavra do Senhor. Tudo que falar a você, compare com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus na tua Bíblia. Conheça a Bíblia, julgue o que você está ouvindo, julgue o que estou te falando. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E a última parte, nós já vamos acabar daqui a pouquinho. Cristo, o Supremo Pastor. Preste bem atenção que eu vou ler bem devagar isso da nossa revista, tá? Estou tirando coisas da nossa Bíblia, estou tirando coisas da nossa revista, para não sair muito fora do contexto. Amém? No Evangelho de João, Cristo fez 7 autodesignações. O que é isso? Ele se autodesignou, ele disse sobre si mesmo. Ele disse, eu sou isso. Amém? Então, eu vou ler as 7 aqui. Eu sou, no Evangelho de João, amém? 6,35. Eu sou o pão da vida. 8,12. Eu sou a luz do mundo. 10,7. A porta das ovelhas. 10,11. O bom pastor. 11,25. A ressurreição e a vida. 14,6. O caminho, a verdade e a vida. 10:11. No Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor em Hebreus 13:20
e o sumo pastor em 1 Pedro 5:4. Amém? E sendo tudo isso que ele mesmo disse que era, nós vamos ver Jesus no seu ministério, principalmente dando a vida pelas ovelhas. Amém? Ele vai até um ponto um pouco além do que Davi expressou no Salmo, né? O pastor cuida, o pastor protege, o pastor guia. E aqui nós vemos aí a passagem de Jesus pela terra, pela nossa salvação, o pastor que morre pelas suas ovelhas. Eu li até um comentário, acho que foi do Spurgeon mesmo, que ele fala assim, olha, o Salmo 23 está caprichosamente colocado depois do Salmo 22, que fala da cruz, que fala do sacrifício, que fala da crucificação, que fala da morte do pastor, que mostra o pastor morrendo pelas suas ovelhas, para depois no Salmo 23 ele chamar dizendo, sede minhas ovelhas, sede ovelhas de um pastor poderoso, um supremo pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Aqui mais um comentário de dar a vida pelas suas ovelhas. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá a vida em abundância. Quer ver uma alma atribulada, quer ver uma pessoa, um homem atribulado, é aquele que não tem paz. E o homem que não tem paz é aquele que não tem relacionamento com Deus, que não tem intimidade com Deus, que não tem as promessas de Deus, que não tem compromisso com o nosso Senhor Deus. Essa alma não tem paz. O que traz a paz é relacionamento com Deus. E essa paz nós conseguimos, esse relacionamento nos foi possível, o véu foi rasgado, a porta foi aberta pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de Cristo nessa cruz, pelo sacrifício do pastor que morreu pelas suas ovelhas. Então, diz assim, o inimigo vem para roubar e destruir, mas o Senhor vem, diferente do ladrão, diferente do inimigo, para nos dar vida e uma vida em abundância. Não é uma vida mesquinha, não é uma vida pequena, não é uma vida incompreensível, não é uma vida sem propósito, mas é uma vida em abundância. Uma vida bem vivida, cada um dos seus dias, e uma vida que, acima de tudo, tem um propósito, tem um objetivo, sabe onde vai, sabe por que vive. Amém? Nosso tempo é curto para falar mais sobre tudo isso, mas você vai encontrar isso na palavra do Senhor. Amém? 3.2. Relacionamento com as ovelhas. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que ele a chama pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas. Como, por exemplo, o pastor conhecia as ovelhas, Jesus conhece as suas ovelhas. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, uma pessoa com a outra, temos individualidades e necessidades diferentes. Temos a nossa natureza bem parecida um com o outro, mas a vida de cada um é diferente, as suas necessidades, as suas individualidades. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra isso e demonstra conhecer como que cada ovelha é. Por exemplo, quando tratou com a mulher samaritana, quando chamou Zaqueu pelo nome. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Então o Senhor conhece as ovelhas, o Senhor as chama pelo nome, o Senhor se relaciona com ela e as ovelhas as obedecem. Aquele que não obedece o Senhor não é ovelha sua. Aquele que se distancia do seu bom pastor não é ovelha sua. Então, aprendemos no presente tópico que aquelas que são ovelhas de Cristo, estou lendo aqui na revista, não fique só em palavras minhas. No presente tópico, aprendemos que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com Ele. Amém? Aprendemos, vou repetir, aprendemos no presente tópico que aquelas que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Então é momento também, dá uma paradinha,
né? Se avalia, se autoavalie. Será que eu sou ovelha de Cristo? Como é que eu posso saber isso? Ah, só ver se Cristo está me abençoando. Não. Para saber se servimos ao Senhor, se podemos confiar no Senhor, nós precisamos nos comparar. Esse aqui é o espelho, a Bíblia, a palavra do Senhor. Você vai lá no espelho, eu costumo falar na sala sempre para vocês. Vai lá no espelho, vai arrumar o cabelo, você vê como é que tá bom, você acha que tá bom, porque você tem uma referência. Essa referência agora é para você no espelho, você põe lá e vê se está bom. Agora, olha para a Bíblia para saber se a sua alma está bem, se o seu comportamento está bem, se você é uma ovelha do Senhor, para tomar posse dessas promessas desse salmo. De ter proteção, de ter guarda, de ter alimento, de ter o caminho. E isso você consegue por essa finalzinha aqui da nossa lição, né? Aqueles que são suas ovelhas lhe obedecem. Você conhece Jesus? Você conhece a sua palavra? Você obedece a sua palavra? Aleluia! Você tem um bom pastor. Você é uma ovelha cuidada, você é uma ovelha protegida, você é uma ovelha guiada, você é uma ovelha que tem compromisso com o Senhor, você é a ovelha sua. Você é a ovelha sua. Ele aí tem um compromisso conosco, irmãos. Não vai nos deixar perder. Não vai nos deixar desgarrar. Não vai nos deixar cair no penhasco. Não vai deixar o lobo, o inimigo tomar. Estamos em suas mãos, estamos sob os seus cuidados. Amém? Essa é uma forma meio rápida da gente estar passando a lição. Talvez a gente possa melhorar. Vocês veem que na nossa sala de aula nós somos mais interativos. Você pode perguntar, comentar alguma coisa. Vocês me veem, eu vejo vocês. Você vê o Jurandir te vê. E a gente consegue se relacionar melhor, né? Pela internet a gente ainda vai demorar um pouquinho para estar se acostumando, mas vamos nos acostumar, né? Não sei quanto tempo vai durar isso. O culto de Santa Ceia, pelo menos aqui em casa, para nós foi uma bênção, domingo. A gente já consegue se desligar um pouco dos laterais e fixar na TV, fixar no YouTube e participar do culto e ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Talvez, vamos experimentar. A gente, numa próxima aula, pode tentar fazer um tipo de uma reuniãozinha depois da aula para fazer perguntas, para a gente poder conversar ao vivo. A gente ainda está estudando isso daí. Amém? Então, se você ainda não pegou a sua revista, procura essa semana a Tamara na igreja. Se eu não me engano, a gente vai confirmar o horário das 14 às 18. Você vai procurar a Tamara, adquirir sua revista. Na próxima aula, eu, o Jurandir, vai estar dando aula aqui. Você vai abrir sua revista, vai abrir sua Bíblia, que você já deve ter estudado em casa um pouco antes. E a gente vai poder estar mais à vontade para dar essa aula. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espero que todos consigam passar bem por esse tempo que estamos vivendo, baseados nesse salmo, baseados na palavra do Senhor. Amém? Procure mandar uma mensagem para alguém da classe. Você tem no grupo, você entra no Zap, você vai ter o nome aí, vai ter o telefone de cada um. Ah, como é que será que está o irmão? Liga para ele, telefona, deixa ele ouvir sua voz, fala com ele, manda uma mensagem de vídeo, manda um áudio para ele. Amém? Não espere só que nós, professores, possamos estar fazendo isso, mas aproveite o grupo que você participa aqui nessa sala de Abraão, ou na orquestra, no coral, na sala dos varões, onde você estiver. Aproveite e faça contato e abençoa, se relacione. Amém? Firmes na palavra do Senhor, firmes hoje e sempre em oração. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.